Há, a essas alturas, provas inequívocas de que houve a utilização de uma ferramenta que implicava a invasão da privacidade de pessoas sem autorização judicial. E isso é um fato incontroverso. Então, isso já está provado. Sim, ninguém, inclusive, rebate isso. Até quem está sendo acusado não rebate. Eu não vi até agora ninguém negando o fato. Então, essa ferramenta foi comprada e foi utilizada para monitoramento de pessoas. E lembro uma questão fundamental. Uma agência de inteligência no Brasil ou em outros países não faz investigação criminal. Quem faz investigação criminal é a Polícia Judiciária, como o Ministério Público e o Poder Judiciário. Então, no momento em que uma agência de inteligência usa um equipamento que ela comprou para investigar pessoas sem ordem judicial, até porque não poderia existir tal ordem judicial, de fato há uma ilegalidade que demanda a investigação que está sendo feita até que haja as conclusões quanto aos responsáveis. Hoje é precoce dizer se foi uma pessoa, duas, três ou 10. Nós temos a materialidade incontroversa de atos ilegais e há indícios de autoria. Então, o inquérito é exatamente para confirmar ou não se esses indícios alcançam uma pessoa, 10 ou 50. Então, a investigação está nesse ponto. Eu não tenho acesso aos autos e, na condição que hoje eu tenho formalmente, nem poderia ter esse acesso e nem poderia antecipar conclusões, porque nesse momento não me cabe. E tenho certeza que o certo é o que está sendo feito. É uma investigação técnica e séria. Não tem absolutamente nenhuma relação ou com guerra de bastidores ou com temas políticos. Tanto que esta denúncia de uso ou mau uso desse equipamento na BIM antecede o atual governo. Sim. É uma denúncia de 2, 3 anos atrás. Então, certamente não foi o atual governo que inventou isso. A denúncia, se você for ver, data de 2021. Eu não atribuo nenhuma investigação que é feita pela Polícia Federal a interesses outros que não o cumprimento da lei. A Polícia Federal investiga com caráter técnico, é uma das melhores polícias do mundo, afirmo com tranquilidade, e executa mandados judiciais. Nada é tirado arbitrariamente da cabeça de um delegado de polícia, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário. Então, eu realmente descarto isso. O que há alguns anos são denúncias de desvios, de má utilização de uma estrutura, de um órgão público. Essas denúncias estão sendo apuradas corretamente. Às vezes eu vejo alguém dizendo, a busca e apreensão não precisava ser feita. Eu lembro que se você tiver certeza dos fatos, não precisa fazer busca e apreensão. Busca e apreensão é lastreada em indícios. Então, quando tem indícios, a Polícia Judiciária, no caso a Polícia Federal, vai ao Judiciário e diz, há indícios. O Judiciário se considera que há, defere a busca e apreensão exatamente para confirmar ou não os indícios. Então, afirmo a você com toda tranquilidade que tudo que está sendo feito até o momento está sendo feito de acordo com a lei. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quer saber o nome dos políticos que foram monitorados. O presidente do Congresso Nacional está correto, porque defende as prerrogativas parlamentares. Nós tivemos uma entrevista do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falando exatamente disto, de que no momento que o presidente da Casa e parlamentares são monitorados, e sem ordem judicial, é claro que há uma invasão nesse universo protegido constitucionalmente das prerrogativas que são próprias de deputados e senadores. Acho que o presidente Pacheco está correto, com certeza o relator deve examinar isso, como você disse, Guedes, de modo amplo. Esta amplitude é determinada pelo andamento das investigações. Lembro que há números de dezenas de milhares de pessoas, mas houve também o apagamento de dados ao longo dos anos. Dados foram apagados, dados estão sendo recuperados. Não sei se quer afirmar se hoje há uma lista definitiva, mas há sim uma lista, essa lista está em construção e é claro que o relator, o ministro Alexandre de Moraes, vai em algum momento, atendendo a esses múltiplos pedidos, examinar essa publicidade
na medida em que isso não prejudique as investigações. Acho que com mais algumas diligências, há, sem dúvida, uma possibilidade, uma tendência de haver essa ampla publicidade. E agora vem, então, a correção no mesmo tamanho, na mesma honestidade e na mesma forma. Ontem, eu disse aqui para vocês, no Conexão e no G1, que um computador da Agência Brasileira de Inteligência, da ABIN, teria sido encontrado entre os pertences de Carlos Bolsonaro, o filho 02 do presidente da República. A informação estava errada. O computador foi sim encontrado no meio da mesma operação que atingiu Carlos Bolsonaro, mas na casa de um militar que era ex-assessor do Alexandre Ramagem e que também foi alvo da operação. Como a gente contou aqui ontem também, porque as duas informações se misturaram, a mulher desse militar é servidora da ABIN, mas a Polícia Federal apreendeu o computador. Por quê? Para entender quem de fato fazia uso desses equipamentos. Quem é este militar? Segundo os autos do processo, a Polícia Federal acredita que o nome dele é Giancarlo Gomes Rodrigues, que ele atuava por ordem do Alexandre Ramagem, hoje deputado federal, mas que na época era diretor-geral da ABIN, como monitorando ilegalmente os passos de um advogado que era próximo à ex-deputada Joyce Hasselmann e ao ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Eles eram, à época, adversários políticos de Bolsonaro. As informações ainda do relatório oficial da PF mostram que esse Giancarlo Gomes Rodrigues é militar e, na época, estava trabalhando na ABIN. Ele ficava no Centro de Inteligência Nacional e operava a ferramenta que, segundo a PF, foi utilizada ilegalmente para monitorar advogados, jornalistas, políticos, adversários do governo e ministros do Supremo Tribunal Federal. A conduta do Giancarlo até aqui foi utilizada como motivação para que houvesse a busca e apreensão. A PGR disse: a busca e apreensão vai poder revelar elementos relevantes para o progresso das apurações em desenvolvimento. Bom, o fato é, então, vamos aqui rememorar e aí vai ter tudo bonitinho. Se você chegou agora e está buscando a informação, aos fatos. Carlos Bolsonaro foi alvo ontem de uma busca e apreensão em seus endereços residenciais e também na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O vereador é suspeito de integrar um núcleo político de um grupo que se organizou dentro da Agência Brasileira de Inteligência durante o governo Bolsonaro para espionar adversários e pessoas que estavam entre os alvos de interesse do ex-governo. Além dele, outras 3 pessoas foram alvo da batida. Um computador da ABIN foi apreendido, não com Carlos Bolsonaro, como eu informei ontem, mas com um militar que é suspeito de integrar este mesmo grupo de espionagem ilegal. Pelo erro, a você, telespectador, e a todos os envolvidos, eu peço desculpas. O meu compromisso aqui é sempre com a verdade e com os fatos. Não há problema em errar. O que me diferencia daqueles que me detratam é que eu assumo o erro, a responsabilidade do erro, porque a minha mão está sempre dada com o fato.